Um deslocamento súbito entre duas placas, a energia acumulada é libertada a partir do epicentro do terremoto, bem no interior do manto terrestre, naquilo que chamamos ondas sísmicas. As primeiras ondas sísmicas chamamos primárias, ou ondas P. Deslocam partículas de rocha verticalmente. Depois temos as ondas secundárias, ou ondas S, que empurram as partículas rochosas do caminho em ângulos retos. Quando essas ondas chegam à superfície, ou foco do sismo, tornam-se ondas L, que se propagam na superfície terrestre. É esse o efeito ondulante que a maior parte das pessoas reconhece como terremoto, e são essas ondas que provocam os estragos ao fazerem vibrar a crosta. Os terremotos ocorrem debaixo de terra ou do leito oceânico. Os abalos marítimos são mortíferos, por vezes resultando em ondas de água maciças. Essas ondas, conhecidas por tsunamis, podem atingir velocidades da ordem dos 1000 km/h. Tendo começado como uma pequena ondulação na superfície, ao chegar à Terra, um tsunami pode ter uma altura assustadora. O professor Bill Maguire, do Centro de Pesquisa de Riscos Banfield Grigg da Universidade de Londres, descreve como tudo começa. O que acontece com os tsunamis originados por terremotos é que a sua dimensão está relacionada com a dimensão do que os provoca. Os maiores terremotos marítimos deslocam verticalmente o leito oceânico em cerca de 10 metros, o que provoca tsunamis dessa envergadura, não muito maiores. A 26 de dezembro de 2004, no chamado Tsunami de Natal, cerca de 225 mil pessoas perderam a vida e milhões de outras ficaram desalojadas quando um enorme terremoto provocou uma onda gigante num arco desde Sumatra à Somália. Fora originada por um sismo oceânico, o segundo maior alguma vez registado ao largo da costa ocidental de Sumatra, na Indonésia. Embora o mundo seja fustigado por terremotos há milhares, se não mesmo há milhões de anos, só em meados do século XIX alguém arranjou forma de os medir com algum grau de precisão científica. Em 1855, ao estudar uma erupção no Monte Vesúvio, um dos vulcões mais famosos do mundo, Luigi Palmieri, um físico e meteorologista italiano, teve uma ideia simples, mas brilhante. Apercebeu-se de que, se tivesse maneira de medir os pequenos abalos do Sol com um aparelho ultrassensível, podia monitorizar as erupções vulcânicas e os terremotos. O resultado no ano seguinte foi o primeiro sismógrafo do mundo, um instrumento que detectava terremotos e imprimia um registro da onda sísmica conhecido por sismograma. A invenção de Palmieri foi um marco no estudo dos terremotos. Esse conhecimento foi intensificado quase 80 anos depois, em 1935, com a introdução do que hoje conhecemos como escala de Richter, o método universalmente aceito para determinar a magnitude de um sismo. Analisando cuidadosamente as leituras do sismógrafo Charles Richter, um geólogo americano, físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, criou uma fórmula matemática para medir a magnitude dos terremotos, com base na distância percorrida pelas ondas a partir do epicentro, o ponto em que o terremoto é geralmente mais forte. A escala de Richter tem início no zero e não tem limite máximo, representando cada unidade 10 vezes a quantidade de energia libertada pelo número anterior. Na realidade, só sismos com mais de 4,5 são significativos. Com menos de 2, são quase imperceptíveis. No outro extremo da escala, nenhum superou os 10 na escala de Richter. Pelo menos, até agora. E muito poucos chegaram aos 8. No entanto, um dos que abalaram mesmo a América foi o famoso terremoto de São Francisco em 1906. Embora a escala de Richter só surgisse 29 anos depois, estima-se que esse tenha atingido no mínimo 8,2. O terremoto mais forte alguma vez registado é bastante recente.
Teve lugar na costa sul do Chile, dia 22 de maio de 1960, 34 km nas profundezas do leito oceânico. Medindo uns impressionantes 9,5 na escala de Richter, crê-se que o abalo principal, que durou 3 minutos, tenha sido 500 vezes mais forte do que a bomba atómica que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Foi seguido por uma série de violentas réplicas, nenhuma das quais mediu mais do que 7,8 na escala de Richter. Pelo menos 2.400 pessoas morreram, outras 3.000 ficaram feridas e centenas de milhares ficaram sem casa. O terremoto resultou ainda numa cadeia de enormes tsunamis, alguns com 24 metros de altura, que depois de atravessarem o Pacífico a 640 km/h, atingiram o Havaí, o Japão, as Filipinas e a costa ocidental dos Estados Unidos. E embora o que alcançou a costa japonesa a quase 17.700 km de distância tenha levado 22 horas a chegar, ainda levava força suficiente para arrastar grandes navios de pesca até cerca de 45 metros em terra firme, matar 200 pessoas e destruir as casas de outras 150 mil. Os terremotos ocorrem mais frequentemente em certas regiões do globo. Cerca de 90% têm origem no chamado Anel de Fogo, no Círculo Circumpacífico. Começa na Terra do Fogo, no extremo meridional da América do Sul, seguindo a costa do Pacífico para norte, até a América do Norte e ao Canadá. Segue para o ocidente, para a Rússia, passando depois pelo Japão, a China, as Filipinas, a Indonésia, a Nova Guiné e, por fim, a Nova Zelândia. A região seguinte, com mais sismicidade entre 5% e 6%, estende-se da zona do Mediterrâneo para leste, atravessando a Turquia, o Irão e o norte da Índia. É a chamada zona de ondulação alpina. Os tremores de terra têm tendência a ocorrer ao longo das ditas falhas tectónicas que refletem zonas de fraqueza na crosta terrestre. A mais famosa situa-se na América do Norte. É a falha de Santo André, com 800 km de comprimento, que acompanha toda a costa californiana e a do noroeste mexicano. Como explica Lucille Jones, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a falha e as placas por debaixo dela têm um efeito inevitável a longo prazo. Na Califórnia, o movimento dessas placas é tal que Los Angeles está na placa pacífica, a ocidente da falha de Santo André. E São Francisco fica na placa norte-americana, a leste da falha de Santo André, porque a direção não é bem norte-sul. Portanto, Los Angeles está muito lentamente a tornar-se um subúrbio de São Francisco, ou vice-versa, dependendo do ponto de vista. E daqui a uns 5 milhões de anos estaremos lado a lado. Entretanto, temos de lá chegar. Há uma dobra na falha de Santo André, no sul da Califórnia, e estamos a aproximar-nos dela, o que gera uma série de outras falhas na região. Há mais de 200 falhas passíveis de magnitude 6 de que tínhamos conhecimento. Os terremotos também ocorrem nas regiões vulcânicas, onde a atividade sísmica pode por vezes ser prenúncio de uma grande erupção. Um dos exemplos mais conhecidos deu-se no Monte Santa Helena, no estado de Washington, na América do Norte, em 1980. Através dos sismógrafos, os cientistas já detectavam atividade sísmica na região desde o dia 20 de março desse ano. A intensidade foi aumentando nos dias seguintes até dia 27 de março, altura da erupção do vulcão, que lançou para a atmosfera uma nuvem de cinzas e outros resíduos com 6.000 metros. Mas os tremores subterrâneos continuaram e vinha aí algo muito pior. No dia 18 de maio, a vertente norte do Monte Santa Helena explodiu num estrondo ouvido a 320 km. Uma vasta nuvem de cinzas ergueu-se a 19.000 metros de altura e uma torrente de material vulcânico e outros detritos lançou-se monte abaixo, destruindo praticamente tudo no seu caminho. Apesar da intensidade da erupção, o número de mortos foi surpreendentemente reduzido, tendo perdido a vida apenas 57 pessoas. Graças aos sinais de alerta, a maior parte dos que viviam e trabalhavam